O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar só um instantinho, queridos irmãos e irmãs. Hoje a palavra de Deus nos fala sobre a vida de oração. Nos fala sobre sabermos escutar a voz de Deus na nossa vida. Todos nós que somos cristãos, nós temos um chamado específico que nós recebemos no batismo, que é o de sermos amigos de Deus. Em outras palavras, sermos felizes, em outras palavras, sermos santos. Nós todos somos criaturas de Deus e só vamos encontrar a realização plena das nossas vidas em Deus. É isso que diz Santo Agostinho no prólogo das suas confissões. Ele diz: Senhor, criaste-me para ti, e o meu coração estará inquieto enquanto não repousar em ti. A palavra diz assim: assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira a minha alma por vós, ó meu Deus. A nossa alma tem sede de Deus, e apenas Deus pode saciar essa sede que nós temos. É o que Jesus diz para a mulher samaritana no poço de Jacó: eu tenho uma água para te dar, e se você beber, você nunca mais voltará a ter sede. Nós queremos muito ter o sentido da nossa vida, saber de onde é que a gente vem, para onde a gente vai. A gente quer na nossa vida encontrar a paz interior, a alegria, o amor. E por experiência própria, nós vamos descobrindo ao longo da nossa vida que não vai ser o nosso esposo, nossa esposa, nossos pais, irmãos, amigos, não vai ser a nossa posição social, o dinheiro que nós ganhamos, os espetáculos que nós participamos, futebol, cinema, teatro, livros, que vão saciar a nossa sede de paz e de felicidade. Apenas Deus pode saciar a nossa sede. Então, Ele vai, ao longo da nossa vida, falando conosco. Ele vai, através de sinais, tocando, tentando que a gente abra o nosso coração à sua presença. Ele fala, mas para nós ouvirmos a voz de Deus, é necessário que nós façamos silêncio. Se você fizer silêncio e conseguir ouvir, você vai ouvir as ondas quebrando, vai ouvir o sussurrar dos pássaros, vai ouvir o sussurro do vento,
batendo contra o nosso rosto. Da mesma maneira, você é convidado a fazer silêncio e ouvir a voz de Deus. E aí, ouvindo a voz de Deus, você é chamado a ter coragem, que é agir de acordo com o coração. Porque a voz que fala ao coração, a voz de Deus, ela nos apresenta sempre o melhor caminho para a nossa vida. E aqui eu dou um exemplo prático da vida de Madre Teresa de Calcutá. Ela era uma albanesa que, dentro da vocação do batismo, de ser amiga de Deus, ela sentiu um chamado para ser freira religiosa. E ela foi servir nas ruas de Calcutá, na Índia. E lá ela viu muito a pobreza, viu muito lá a miséria, muitas pessoas, sobretudo muçulmanos, hindus e alguns cristãos que precisavam da caridade, né? E o atendimento. E aí uma vez ela foi fazer um retiro na cadeia do Himalaia, das montanhas, e ela ouviu a voz de Jesus falando: eu tenho sede. É a voz de Jesus na cruz. E ela entendeu que Jesus tinha sede de almas, da tua alma e da minha alma, das almas daquelas pessoas pobres nas ruas de Calcutá. E ela decidiu então saciar a sede de Jesus naqueles pobres, fundando uma nova ordem religiosa, as Irmãs da Caridade. E aí ela ouviu a voz de Deus, um chamado dentro do chamado. E a mesma coisa que diz hoje a primeira leitura de Samuel: fala, Senhor, e o teu servo escuta. E quando nós ouvimos a voz de Deus, nós seguimos o caminho certo. Deixamos as coisas de lado, podem ser até coisas prazerosas, boas, mas não são a vontade de Deus. Vontade de Deus é sempre a melhor vontade para as nossas vidas. Diz o Salmo de hoje: eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sim, existem muitos prazeres nessa vida. O prazer de comer uma feijoada ou uma carne de churrasco, o prazer de tomar uma água de coco, prazer de surfar, de nadar nesse mar, prazer de pegar sol, fazer exercício, sentir saúde, prazer de amar e ser amado. Mas não existe maior prazer na vida do que fazer a vontade de Deus e ter união com Deus, porque é algo que nos traz a felicidade na terra e depois no céu. Nesse sentido do encontro com Cristo, nós entendemos a moral cristã. Mas antes de a gente falar sobre o que pode fazer, que não pode, que é pecado, que não é pecado, isso, a lei não é a lei. Antes disso tem o encontro com Jesus. Do encontro com Jesus, que é amor, segue desse preenchimento que a gente sente do encontro com Cristo, uma vida de acordo com esse encontro. E aí vem a moral cristã, as normas de vida, né? Moral vem de lei, né? E aqui tem a moral cristã que nos convida a seguirmos Jesus no amor e tendo a certeza de que nós somos templos do Espírito Santo e que não devemos macular esse templo através do pecado. Aqui São Paulo fala especialmente do pecado da carne, né? Da imoralidade, da vida sexual desregrada, que já no seu tempo era um desafio, como é hoje, no mundo no qual nós temos tantas vozes que se apresentam, tantas imagens, tantos costumes. E Jesus nos convida a nós buscarmos segui-lo dentro
da pureza, da castidade e honrando o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Quando a gente peca, a gente perde a presença de Deus dentro de nós. Mas Jesus está sempre pronto a nos levantar, através do sacramento da confissão, do sacramento da unção dos enfermos. Nós encontramos Jesus das mais variadas formas hoje, lendo a palavra de Deus, frequentando os sacramentos da confissão, da Eucaristia, quando fazemos oração, fechando a porta do nosso quarto, onde Deus vê no silêncio, ali Deus está e espera por cada um de nós. E aqui eu cito novamente Madre Teresa de Calcutá. Tem um caminho simples. O fruto do silêncio é a oração. O fruto da oração é a fé. O fruto da fé é o amor. O fruto do amor é o serviço. E o fruto do serviço é a paz. Mas tudo começa através do silêncio, da oração, do diálogo com Jesus. É dele que surge a fé. E da fé a caridade. E da caridade o serviço ao próximo. E desse serviço vem a paz, que todos nós procuramos para as nossas vidas. É esse encontro com Jesus que o Evangelho de hoje descreve com essa frase, que é a frase que resume a palavra de Deus hoje. João Batista, como disse aqui um padre essa semana, João Batista na praia tinha 2 discípulos pescadores, André e João, e ele aponta para Jesus. Na nossa vida a gente deve sempre apontar para Cristo. Nós não devemos nunca apontar para nós mesmos, porque o ser humano ele cai, ele é falho, mas Jesus Cristo não cai, porque ele é Deus. Ele é como essa montanha, não se move, você não consegue passar por dentro dela, ela é um princípio eterno, é a rocha, é o próprio Cristo, é Deus, ele é a rocha sobre a qual nós somos chamados a construir a nossa vida. Não nos apoiamos em ser humano nenhum, mas apenas em Deus. E João Batista então indica aos seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus. E eles começam a seguir Jesus. Rabi, onde moras? Vinde e vede. Jesus nos convida a ter um encontro com Ele, ter intimidade com Ele. Não existe cristianismo sem intimidade com Jesus. E São João Evangelista, o apóstolo adolescente, ele fala: eram 4 horas da tarde quando eu encontrei Jesus. Porque esse encontro ele é marcante, ele é determinante, ele muda a nossa vida. Ele é o antes e o depois. Quando a gente encontra Cristo, nós encontramos tudo. E também vamos encontrar qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque Ele vai nos chamar para uma missão específica. Depois que nos tornamos amigos de Deus, Ele nos chama a uma missão, que é uma missão de realização. E é isso que acontece com Simão, o irmão de André. Eles indicam: encontramos o Messias, encontramos o Cristo, significa o ungido, descendente do rei Davi, o prometido da tradição judaica. Encontramos o libertador. Simão vai até ele e recebe a sua vocação. Simão, filho de João, será chamado Quefas, que significa pedra, porque sobre esta rocha eu erguerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós somos a igreja e devemos, como São Pedro, fazer a vontade de Deus nas nossas vidas, ouvindo o chamado do Senhor, que é sempre o melhor caminho. Que nós então, por intercessão da Virgem Maria, estejamos sempre atentos à voz de Deus, que é falar a cada um de nós no silêncio do nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.